de Deus. O javali e as feras do campo procuram destruir a vinha do Senhor, e quando se nota que coisas estranhas começam a entrar na obra, devemos nos prostrar em oração e o Senhor os afugentará. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Eu trouxe esse tópico de ensinamento. Eu gostaria de fazer uma análise aprofundada sobre esse tópico de ensinamento que Deus revelou pelo seu Espírito Santo aos santos anciães da Congregação Cristã no Brasil do Ministério Brás. E logo em seguida, eu vou colocar primeiro aqui o tópico de ensinamento e logo em seguida eu gostaria de fazer essa análise com vocês. Vamos ouvir aqui o santo ancião falando o tópico de ensinamento chamado Coisas Estranhas à Obra de Deus. Coisas estranhas à obra de Deus. O javali e as feras do campo procuram destruir a vinha do Senhor, e quando se nota que coisas estranhas começam a entrar na obra, devemos nos prostrar em oração e o Senhor os afugentará. Em alguns países o javali entrou e fez grande estrago na obra de Deus. Se observar os ensinamentos como tem sido até hoje aqui, ele não entrará. Quem tiver espírito de divisão será lançado fora. Quem bem servir ao Senhor em si mesmo terá guia. Então tá aqui, o tópico de ensinamento foi lançado em 1970 pelos santos anciães daquela época. E eles falam sobre o javali, que é o inimigo. Quem é esse inimigo? São as pessoas que pensam ao contrário da doutrina da congregação. Ou pessoas que tiveram um despertamento, que leram as escrituras, que entenderam, por exemplo, que a salvação não é por obras, que a salvação é somente pelo mérito de Cristo. Então todas as pessoas que começaram a entender fora da caixa, quando elas foram conversar com o ministério para debater o que está escrito nas escrituras, eles chamaram essas pessoas de javali, que são chamados inimigos, que são as feras do campo, são os maus espíritos. Esses maus espíritos são pessoas que questionam, criticam, apontam. Mas quando essas pessoas criticam e apontam, elas criticam com embasamento. Elas perguntam quanto que deu na coleta, para onde foi destinado, o que foi feito com o dinheiro do povo. Elas querem saber o que foi feito com o dinheiro do povo. Só que os anciães eles não gostam, eles chamam isso de espírito contrário, maus espíritos. As feras do campo, o javali, que procuram destruir a vinha do Senhor. Ou seja, questionar. Quando você questiona, você faz com que pessoas pensem, né? E aí eles colocaram aqui, quando se nota que coisas estranhas começam a entrar na obra, que é na obra de Deus chamado congregação, essa obra que morreu na cruz, que Luiz Franciscão trouxe ao mundo. Luiz Franciscão foi o Espírito Santo que trouxe a obra de Deus chamado congregação, que morreu na cruz, tá? Então eles colocaram, devemos nos prostrar em oração e o Senhor os afugentará. Ou seja, o próprio povo tira essas pessoas, expurga essas pessoas de lá de dentro, e principalmente os anciães. Tá aqui, ó. Em alguns países o javali entrou, fez grande estrago na obra de Deus. Se observar os ensinamentos como tem sido até hoje aqui, ele não entrará. Quem tiver o espírito de divisão será lançado fora. Então será lançado fora, né? Eles já deixaram claro aqui, quem bem servir ao Senhor, em si mesmo terá a guia de Deus. Então será lançado fora por quê? Porque as palavras que vão ser pregadas ali vão ser palavras direcionadas a esse público, para que esse público possa sair da congregação, ok? Então, o que eu tenho a falar sobre isso, primeiramente com base na lei, tá? Embasado na lei, supostamente é uma promoção de discriminação e divisão, tá? Ao mencionar que aqueles que possuem espírito de divisão serão lançados fora, o conteúdo pode ser interpretado como incitação ao preconceito e à discriminação, o que é proibido por diversas leis brasileiras. A Constituição Federal de 1988, por exemplo, assegura a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então,
pode ser visto esse tópico de ensinamento, como uma promoção de discriminação e divisão, certo? O outro detalhe que eu gostaria de trazer aqui para vocês é na questão ali de transtornos psicológicos e psiquiátricos, que um tópico de ensinamento ou uma palavra que é pregado na congregação, o que ela pode trazer de transtorno na mente e na vida social da pessoa. Então aqui, ó, potencial pode causar transtornos emocionais. O conteúdo menciona a presença de maus espíritos nas coisas estranhas à obra de Deus. Então, esse tópico, ele fala sobre algo chamado maus espíritos, né? E isso pode trazer um transtorno emocional na vida de algumas pessoas, tá? O que pode gerar medo e ansiedade em pessoas que acreditam nesse tipo de narrativa. Essa propagação de medo infundado pode contribuir para o desenvolvimento de transtorno de ansiedade e até mesmo para problemas de saúde mental. O medo e a ansiedade são emoções naturais e adaptativas, mas quando experimentadas em níveis excessivos e persistentes, podem levar ao desenvolvimento de diversos transtornos. Alguns exemplos de transtornos causados pelo medo e ansiedade são o transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, tá? Vocês dão uma pesquisada sobre a TAG, o transtorno do pânico e o transtorno de estresse pós-traumático, que é a TEPT, né? Então, além desses exemplos, o medo e a ansiedade excessiva também pode contribuir para o desenvolvimento de outros transtornos, como fobias específicas, transtornos obsessivos compulsivos, que é o TOC, e o transtorno de ansiedade social. Então, um tópico de ensinamento desse pode sim servir como um gatilho na mente de uma pessoa, tá? É importante ressaltar que cada pessoa pode experimentar os sintomas de forma diferente, tá? E que o diagnóstico preciso e o tratamento adequado devem ser realizados por profissionais de saúde mental, como psicólogos e psiquiatras. Outro detalhe que eu ia também trazer para vocês é que um tópico de ensinamento desse, tá? Eu gostaria de analisar com base nas escrituras também, tá? O que está escrito nas escrituras. Com base nos ensinamentos de amor de Jesus, apresento os 3 trechos que vão ao encontro da promoção do amor e da tolerância, que é totalmente ao inverso daquilo que está nesse tópico de ensinamento. Esse tópico é intolerante e promove discriminação e falta de amor. Marcos capítulo 12, 31. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse ensinamento de Jesus incentiva o amor, a compaixão para com o próximo, promovendo a união e a harmonia entre as pessoas. Mateus 7:1. Não julgueis para não serem julgados. Essa passagem ressalta a importância de evitar o julgamento e a discriminação, incentivando a busca pela compreensão e respeito mútuo. Tá? Em Lucas capítulo 6, verso 27. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeiam. Nesse trecho, Jesus ensina a importância de superar o ódio e responder com o amor, promovendo a reconciliação e a paz entre as pessoas. Então, pessoal, o que eu trouxe aqui para vocês, eu li esse tópico e analisei ele com base na lei, na psicologia e também na questão bíblica, tá? Mostrando para vocês que a Congregação Cristã no Brasil não passa de uma seita herege que propaga, sim, o preconceito, o ódio, a discriminação, e isso está nos tópicos e ensinamentos dessa seita, tá? Então, tá aqui esse conteúdo para todos vocês, tópico de 1970, esse tópico ele está aí na internet para todos vocês, tá? Caso vocês queiram, me mandem um e-mail que eu repasse esse tópico de ensinamento para todos vocês. Se vocês gostarem desse conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu like e ative também o sininho das notificações. Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo.